Boa noite a todos. Que a paz e a luz do nosso amado Mestre Jesus possa nos envolver em mais esta noite. E que as palavras do Evangelho dele que vamos escutar possam, entrando pelas nossas mentes, alcançar e permanecer em nossos corações. Para que quando nós estivermos lá fora, na nossa vida diária, nós possamos fazer uso delas. Mais uma vez nesta casa, minha casa, que eu gosto muito. Então, obrigado por mais uma vez estar aqui fazendo este Evangelho junto com vocês, divulgando a palavra do Cristo para todos. Nestes momentos agora, em que estamos vivendo, todo mundo vive, todos nós que prestamos atenção, claro, na nossa vida e na vida em redor, prestando atenção de forma objetiva, de forma reflexiva, não de forma crítica, ou reclamando, mas observando o que se passa, refletindo o que estamos fazendo, onde estamos, por quê e o que vai ser. Então nós vamos percebendo as coisas que vão acontecendo. E se a gente linkar com o Evangelho, que a gente já vem estudando, eu pelo menos há 25 anos mais ou menos, a gente vê, faz a correlação. E se a gente prestar ainda mais atenção, nós vamos começar a perceber que nós estamos atrasados. Atrasados por quê? Kardec nos diz, com a doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. O Evangelho nos diz o que Jesus nos disse primeiro lá há 2000 anos. Amai ao vosso Deus de todo o coração, de toda a vossa alma, e ao próximo como a ti mesmo. Amemo-nos uns aos outros, façamos aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. O tema de hoje, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa direita. Instrução dos Espíritos. Itens 9 e 10, a caridade material e a caridade moral. Caridade material é a mais fácil de se fazer, porque é só despender do que você tem, quando você tem, é fácil. Mesmo assim, não fazemos como deveríamos. Agora, a caridade mais difícil e a mais grata, a caridade moral, que talvez a gente não tenha prestado atenção e não saiba direito o que quer dizer. Aí vem a pandemia, nesses tempos, por isso eu disse que se a gente está prestando atenção no mundo, na nossa situação atual, o que ela veio ensinar? Nos é dito que quando acontece alguma coisa com a gente, quando a gente tem alguma dor, quando vem algum problema, que ao invés da gente perguntar por quê, a gente pergunte para quê. Então, para que uma situação dessa neste momento, na atualidade? A doutrina dos Espíritos também nos diz que estamos em uma fase de transição, uma fase de mudança do mundo de provas e expiações para a regeneração. E nos diz que no mundo de regeneração não podem ficar mais os espíritos que não estão comprometidos com a sua própria evolução, que ainda não estão cogitando sobre isso, que ainda estão apegados à matéria, aos vícios, que eles não poderão ficar aqui, terão que ir embora. E quem será que vai ter que ir embora? Mais uma vez, prestemos atenção. Nos trouxeram já as instruções para este mundo de regeneração há 160 anos com a doutrina espírita. Veio tudo escrito, desenhado. Jesus nos disse lá há 2000 anos e nos disse, vai chegar, vão falar de novo, vão explicar mais, vão se levantar os véus. Veio a doutrina espírita com todas as orientações. E nós, felizmente, ainda estamos esperando. Estamos esperando o quê? Se vem um mundo de regeneração, quer dizer que os anjos vão descer e com uma varinha mágica tocar na nossa cabeça e pronto, você está transformado, você agora é do planeta de regeneração? Não é assim, com certeza. Mas parece que nós estamos esperando por isso. Ou estamos esperando
grandes coisas. Vai aparecer grandes coisas e eu vou cumprir essa grande coisa e pronto, vou evoluir. Mas, mais uma vez, atenção. Neste nosso mundo de bilhões e bilhões de pessoas, nós podemos contar as pessoas que estão mais em evidência, seja por poder, por fama ou por dinheiro, não podemos? A grande maioria não tem fama, não tem poder, não tem dinheiro. É a grande maioria que faz este mundo. E essa grande maioria, então, se não tem fama, não tem poder, não tem dinheiro, o que eles fazem? Aí é que está a chave da nossa evolução. Se nós estamos aqui encarnados, sem fama, sem poder, sem dinheiro, o que nos faz evoluir? O que nos faz evoluir é exatamente o dia a dia da nossa encarnação. É a nossa rotina, é a convivência com a nossa família, com a nossa sociedade, nosso ambiente de trabalho, onde a gente fica a maior parte do tempo. É ali que está o nosso material para evoluir. Não é grandes coisas que vão vir e vão nos levar, nos arrebatar. Eu tenho escutado uma piada de uma mãe que fala assim: gente, vocês não prestaram atenção, mas aquele tal do arrebatamento foi em 2019, você ficou. E aí a gente dá risada, ficamos, então não subiu, né? Arrebatado só foi quem era bom, né? Nós estamos aqui, então tem algum problema, né? E a gente não percebeu. E aí nos diz hoje a caridade material e a caridade moral. Gente, se a gente fizesse isso, amar uns aos outros, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, se todo mundo agisse assim, nós já seríamos um planeta feliz. Por quê? Porque não teria mais pobreza. Aquele que tem mais condições iria dividir com quem tem menos. Ninguém então passaria necessidade. Nós não veríamos tantos casos de fome no mundo, nós não veríamos tanto caso de pobreza, né? Pessoas na rua, pessoas com frio, pessoas doentes. Por quê? Porque quem tem essa condição ajuda os outros, distribui o que tem e nós teríamos uma sociedade mais justa. Caridade moral, qualquer um pode praticar, todo mundo pode praticar. Ela não custa nada. Para fazer material precisa de dinheiro, mas para fazer a moral não precisa, né? Não precisamos. É a mais difícil de exercer. Agora, alguns exemplos que estão, pode ler lá nesse capítulo porque estão lá, mas olha como são atuais. Ainda mais agora com esta fase. Primeiro deles, caridade moral. Suportarmos uns aos outros. O que nós estamos vendo com a pandemia, das pessoas que tiveram que ficar isoladas dentro de casa, convivendo com a sua família o dia inteiro. Não foi exercício de suportar um ao outro? E nós estamos vendo o que está acontecendo, como as pessoas estão se suportando. Só que não. Olha o exercício. Então já para a gente prestar atenção. Dentro de casa. Se nós elegemos aquele lar, se nós elegemos o esposo, a esposa, a companheira que seja, né, para estarmos ali convivendo junto com eles, não conseguimos conviver se for o dia inteiro. Quando eles vão trabalhar ou os filhos vão para a escola, tudo bem, mas quando a gente tem que ficar todo mundo junto o dia inteiro, não consegue. Não suporta nem os próprios familiares, que dirá as pessoas de fora, né? Que dirá os colegas de trabalho, que dirá as pessoas que encontram na rua, o resto da sociedade. Mas isso é uma caridade moral, nos esforçarmos para isso. Saber calar para deixar falar o mais tolo. Isso é o que a gente menos faz ultimamente, né? Ainda mais com o advento aí das redes sociais, as pessoas ficam competindo, né? Quem fala mais? Quem fala mais que o outro? Quem fala mais sobre isso, sobre aquilo? A competição é aquela, né? Então não dá nem para saber quem é o mais tolo. Está todo mundo ali. E aqui ele diz no Evangelho, saber calar para deixar falar o mais tolo. Saber ser surdo diante da palavra zombeteira. Quem consegue? Quando alguém lhe diz alguma coisa, lhe faz um gracejo, zomba de você, quem consegue ficar calado?
É bem difícil. Não ver o sorriso de desdém dos outros que se consideram melhores do que você. Sempre tem aquele, né, que se acha melhor, até aqueles que, na ignorância ainda da vida, não percebem que o que a matéria não nos faz ser melhores. O que nos faz ser melhores é a nossa evolução espiritual. E quem é evoluído espiritualmente nunca vai zombar de ninguém, nunca vai entrar nessa. Então, pessoas que ainda não sabem, não dar atenção ao mau proceder dos outros. Ele já diz aqui, não dar atenção. Em vez da gente não dar atenção, a gente tanto dá atenção quanto julga, condena, coloca em evidência, coloca na rede social, mostra, faz divulgação, inclusive. Não tratar os outros com desprezo. A rede social, eu acho que é o teste mais difícil que deram pra gente. É onde você consegue menos fazer isso que o Evangelho está falando. Mas nós estamos aqui, espíritas, que estudamos o Evangelho, onde está toda a instrução ali, desde de 160 anos atrás, de o que nós devemos fazer para ingressarmos no mundo de regeneração. Está ali. E a gente lê, não entende, não absorve. Está esperando que venha de fora alguém, os espíritos superiores vão descer e vão nos transformar por milagre. E não é isso. Nós estamos atrasados porque a gente tem que pegar todo esse material e tem que, enfim, absorver, transformar em atitudes nossas. Nós é que nos evoluímos. Ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. E se a gente realmente conseguir aprender todo esse conteúdo do Evangelho no nosso dia a dia, nós não vamos apenas suportar os nossos familiares, nós vamos ter prazer nessa convivência o tempo inteiro com eles. Nós vamos aproveitar estes momentos felizes juntos com eles. Nós vamos sim deixar calar para deixar falar o mais tolo, porque a gente tem a compreensão de que ele ainda não sabe. Mas nós já temos um entendimento maior, assim como aquele que nos diz as palavras zombeteiras, aqueles que nos olham por cima, achando que são melhores que nós, aqueles que estão agindo mal, aqueles que tratam os outros com desprezos. Nós, com esse entendimento que o Evangelho nos dá, já temos essa condição de compreender. E utilizando o próprio Evangelho, de ter indulgência, de perdoar, de não colocar em evidência o defeito do outro. Principalmente porque sabemos, até através do Evangelho e numa reflexão interna, que tudo aquilo que essas pessoas estão fazendo, que a gente considera errado, com certeza a gente já fez. E a gente está vendo já justamente por isso. Porque a gente só consegue ver o que a gente entende, o que a gente compreende, o que a gente já viu. A gente consegue enxergar. Então, se a gente está vendo tanto defeito, é porque eles ainda estão em nós. Como nos diz o Evangelho. Mais um motivo para a gente ter caridade moral com os outros e conosco mesmo, porque nós sabemos das nossas falhas, nós sabemos de tudo isso e precisamos calar em nós para compreender e nos melhorar. Aquela historinha, né, que já é batida da água na boca, é válida para tudo. Nós já sabemos, por isso nós calamos. Eu também já pisei nesse buraco. E aquele irmão que está pisando ainda não sabe. Mas se eu ajudar com o meu exemplo de compreensão, de indulgência, de perdão, ele também vai ter um motivo de reflexão. E isso pode ajudá-lo para que ele vá buscar, então, a sua compreensão. Nós, em matéria de caridade moral, temos uma que está sendo muito necessária nestes momentos atuais, e que todos nós podemos fazer. Com este número imenso de desencarnações que nós tivemos e estamos tendo. Tantos e tantos espíritos que desencarnaram e continuam na crosta, perdidos, perturbados, confusos, revoltados. Nós podemos orar por eles. Nós podemos
canalizar a energia do universo, pedindo a Jesus, aos espíritos superiores, e encaminhar para eles, para que possa amenizar a dor deles, amenizar a confusão deles, para que eles consigam escutar todos aqueles que estão por perto para ajudá-los, porque essa é uma certeza, nós sempre temos quem nos ajuda, porque Deus não desampara ninguém. Mas Deus age através de nós mesmos. Então, através dos espíritos superiores, mas através de nós mesmos. Então, nós temos que parar de ficar esperando que a solução venha de fora, que o outro faça certo, que o outro faça direito. Nós é que temos que fazer. Nós é que temos que agir certo. Nós é que temos que ajudar. E até isso nós podemos e devemos fazer. Ainda mais agora que a maioria das casas estão fechadas para o atendimento, né? E nós precisamos fazer isso, então, mentalmente, através do pensamento, orando por todos esses que se foram, que deixaram o corpo material e estão precisando muito deste socorro, desse alívio, deste bálsamo, para conseguirem prosseguir. E aqueles que ficaram, mesmo que a gente não faça, porque nós não fazemos proselitismo da nossa doutrina, não em palavras, tentando convencer as outras pessoas que acreditem, que creiam, mas sim através dos nossos bons exemplos, dos nossos bons conselhos quando forem oportunos. Nós podemos conversar com as pessoas, tentando amenizar a dor delas, tentando infundir ânimo, porque as pessoas estão muito deprimidas, estão muito entristecidas. Nós podemos dar uma palavra de ânimo para cada pessoa, infundir coragem, dizer até da nossa vivência: olha, eu já passei muito isso, mas com a fé, né, eu consegui superar esse problema, isso passa, tudo passa e a gente vai conseguir, né? A gente precisa fazer isso com as outras pessoas, ajudá-las para que elas também não caiam. Quem sabe elas conseguem força para continuar seguindo. Deus vê tudo. Ele nos criou. Ele vê o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Ele sabe exatamente quem nós somos. Nós é que só vemos o cantinho que a gente está, só na nossa frente aqui. Mas Ele sabe de tudo que nós precisamos, que nós merecemos. E todos, sem exceção, todos nós estamos submetidos à sua lei, que não vale só aqui para o planeta Terra, vale para o universo inteiro. Então todos nós somos tratados igualmente, imparcialmente, regidos pelas mesmas leis. Então, temos que tirar de vez esse condicionamento que nós temos daquele tipo jeitinho brasileiro, de, embora não declarado, achar que porque a gente pertence a uma religião tal ou tal, a gente está em melhor situação do que outros. A gente saber mais, principalmente na doutrina espírita, onde tudo é claro, objetivo, só nos traz mais responsabilidades, porque a gente já sabe, nós não podemos alegar mais ignorância. Nós já estudamos, não é? Nós já lemos pelo menos, nós precisamos aprender, de verdade. A gente precisa agir, fé com obras, nós precisamos nos transformar, não ficar esperando que alguma coisa aconteça. Já aconteceu, por isso nós estamos atrasados. Há 160 anos veio a doutrina espírita. Veio Chico Xavier aí em 1910, com um exemplo fantástico de vida, dizendo: olha, essa vida não é para um ou para outro, é para todo mundo. Todo mundo pode, só que depende do esforço de cada um, não do outro. Se o outro não faz certo, o problema é dele, o mal é dele. Se eu não fizer certo, o problema é meu, o mal é meu. Então, se o outro está falando muita bobeira, se o outro está zombando, se o outro está se julgando melhor, esse problema é dele. Se eu fizer a mesma coisa que ele, eu estou fazendo a mesma coisa errada. E as coisas não ficam certas só porque eu estou fazendo. Se o outro fizer está errado, se eu fizer está certo.
São coisas que a gente aprendeu nesse condicionamento de vida e que a gente já deveria ter deixado de lado. Aprender a nova situação. A nova situação num planeta de regeneração não é a competição. Quem sabe mais, quem pode mais, quem tem mais, né? Quem se considera mais. A nova situação é de cooperação, é de colaboração, é de divisão, não divisão de que separa, mas divisão que distribui. O pão que eu tenho eu divido com quem está do meu lado. A roupa que eu tenho eu divido com quem está do meu lado. Se eu me unir aos outros, eu posso fazer muito mais do que se eu estiver sozinha. O outro precisa tanto quanto eu. Todos nós, finalmente, somos irmãos. Não foi à toa que Jesus diz: amai-vos uns aos outros. Faça aos outros o que gostaria que fizessem para você. O Márcio deu um exemplo esses dias também, numa conversa, em que a pessoa chega no serviço todo dia e dá bom dia, um bom dia caloroso para qualquer um que se lhe apareça na frente. O porteiro, a recepcionista, o faxineiro, o diretor, o chefe, quem passar por ele recebe um caloroso bom dia. E um dia a recepcionista, muito irritada: por que você fica me dando bom dia? Eu nem te conheço. Aí ele fala: se você tem isso para dar, isso é seu. Eu tenho para te dar o bom dia, isso é meu. Então, é isso. Se eu quero receber boas coisas, primeiro eu tenho que merecê-las. Eu tenho que criá-las. É o nosso pensamento que cria. Nosso pensamento cria a nossa vida, cria a nossa atmosfera ao nosso redor. Atrai as boas vibrações quando nós pensamos no bem. Então, o pensar no bem, o fazer a caridade moral, não é uma questão, até como os muitos que não conhecem a doutrina ou não conhecem religiões, não gostam, diriam misticismo. Como fala? A pessoa quando ela é, eu esqueci a palavra, quando a pessoa é bitolada, né, fanático. Não é fanatismo, é ciência. Porque o nosso pensamento cria. Nosso pensamento cria a nossa atmosfera ao nosso redor, atrai as boas coisas quando nós pensamos no bem, atrai as ruins quando nós pensamos no mal. Então isso é ciência. Nossa doutrina é ciência, filosofia, religião. Precisamos aprender. Não dá mais para esperar nada, nem temos que esperar nada, porque não vai vir nada, já veio. Nós estamos aqui agora, no presente, com a faca e o queijo na mão. Não dá para esperar alguém que venha nos dar na boca. É a gente que tem que fazer isso, é a gente que tem que fazer e, se possível, ajudar aqueles que não estão fazendo porque não podem. Nós precisamos ajudar, tantos quanto nós pudermos, da mesma forma que estamos sendo ajudados, que estão nos ajudando. Sempre, se a gente prestasse mais atenção em nós mesmos, na consciência que nós temos dentro de nós, nós perceberíamos os bons conselhos que recebemos sempre. E, em querendo aceitá-los, agiremos melhor, tomaremos melhores decisões, teremos menos problemas na vida, porque quem atrás dos problemas somos nós, através das nossas escolhas, através das nossas atitudes. Se a gente parar de fazer mais débitos, nós não teremos mais que ficar encarnações e encarnações com os ditos karmas. Com a caridade moral, que é a mais difícil, mas que é, no momento atual, então, o mais necessário, nós podemos alcançar isso, uma boa convivência com aqueles que nós amamos, uma boa convivência com aqueles que nos cercam, porque as pessoas ao nosso redor, mesmo a recepcionista do exemplo, ela ficou incomodada. Por que ele dava bom dia, se ela não gostava daquilo? Mas ela ficou incomodada e falou por quê? Porque aquilo chegou no coração dela. E esses ensinamentos são para isso. Os ensinamentos do Evangelho não é para a gente decorar e sair falando, repetindo, e falando para os outros como os outros devem agir.
são instruções para que a gente se modifique, para que a gente passe a agir desta forma. Reflexões de nós mesmos, o que a gente ainda tem dentro de nós em relação a tantos vícios e condicionamentos milenares, o que a gente pode melhorar agora, o que a gente tem condição de trabalhar e melhorar agora. E quando a gente se esforça realmente nesse sentido, nós percebemos a ajuda que sempre esteve ao nosso redor. Nós percebemos muito mais e temos ainda mais capacidade de absorvê-lo. Prestemos atenção na nossa vida, prestemos atenção ao nosso redor. Tantas coisas que acontecem. Para que eu estou agora aqui neste momento? Mas eu estou. E em sabendo disso, através da doutrina, sabemos que nós pedimos, nós programamos isto. Para, quem sabe, conseguir superar vícios, condicionamentos que nós já temos, antigos. Já estamos atrasados. O momento já chegou, já vieram de muito, já estão aí há muito, e tantos outros que já partiram agora, que não tiveram este tempo. Que nós paremos de perder tempo. Que nós comecemos de uma vez a nos ver como irmãos, a nos ver como filhos de Deus que somos, deusezinhos, criados à sua imagem e à sua semelhança, com o poder de cocriação que Ele nos deu, com o nosso livre-arbítrio relativo, justamente porque ainda não conseguimos melhores atitudes, não conseguimos ainda nos adequar a este fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Por isso é relativo, porque nós não podemos ultrapassar os nossos limites, não podemos interferir no direito dos outros. Que nós prestemos atenção. Somos todos irmãos. E aquele então que está na rua, que vive ao relento, que está com fome, que está com frio, que está nos abrigos desamparados, sem ninguém, pode ser um ente querido nosso de outros tempos, que nós viemos para auxiliar, para reconduzir, e quando chega a nossa vez de trabalhar, nós não prestamos atenção. Muita coisa nesta vida nos tira a atenção. A rede social é uma delas, infelizmente, mas ela pode servir para coisas muito boas e coisas belíssimas. O que nós precisamos fazer? Ajustar o nosso rumo, ajustar a nossa direção, como fez Paulo de Tarso, às portas de Damasco, que com toda aquela personalidade forte dele, aquele personalidade guerreira, vinha combatendo Cristo, mas às portas de Damasco, quando ele finalmente entendeu que estava na direção errada, mudou de direção. E com a mesma determinação, com a mesma personalidade forte e guerreira, começou a seguir na direção correta. Isso quer dizer que ele virou santo? Não. Ali começou um caminho de muito sofrimento, de muitos percalços, mas é isso que nos transforma. É isso que nos liberta. É isso que nos faz evoluir. Não o que é fácil, não o que é momentâneo. E tudo que é matéria é momentâneo, é só instrumento que nós temos para conseguir evoluir. Que possamos então dar mais atenção a nós, espíritos, vivendo no corpo de carne, vivendo na matéria. Prestemos atenção em tantos dons que nós temos, em tantas virtudes que nós já temos, e façamos uso delas, auxiliando as outras pessoas ao nosso redor a fazerem uso das suas também, e assim dando as mãos. Nós finalmente teremos então este sonhado planeta de regeneração. Agradecemos mais uma vez, que a luz do nosso amado Mestre Jesus possa continuar conosco, que nós possamos saber canalizá-la, utilizá-la para o nosso bem e para o bem de todos aqueles que nos rodeiam, e assim nos sintamos reenergizados, mais felizes, mais dispostos a prosseguir lutando. Muito obrigada. Boa noite.